A maioria das pessoas não pensa, só repete. Repete valores, opiniões, regras, crenças, sem nunca parar para questionar se aquilo realmente faz sentido. E para Friedrich Nietzsche, esse era o maior problema da humanidade. Passar a vida toda sem realmente tomar as próprias decisões. Se você quer saber mais sobre quem foi o Nietzsche, fica até o final do vídeo, pois eu tenho uma mensagem interessante para passar para vocês hoje. Friedrich Nietzsche nasceu em 1844, na Alemanha, numa cidade pequena chamada Hücken. Ele veio de uma família religiosa. O pai dele era pastor luterano e a mãe também tinha uma forte ligação com a igreja. Ele cresceu nesse ambiente religioso com uma rotina simples, bem estruturada, muito marcada por essa influência da igreja. Quando ainda criança, o pai dele morreu cedo. Depois disso, ele passou a viver com a mãe e a irmã. Ele estudou em escolas tradicionais da Alemanha e sempre teve um desempenho muito bom como aluno. Mais para frente, ele entrou na universidade e estudou filosofia e filologia, que é o estudo de textos antigos e das línguas clássicas. Depois disso, ele começou a carreira acadêmica e se tornou professor de filosofia ainda jovem, em uma universidade na Suíça. O Nietzsche tinha vários conceitos, vários termos que ele criou, mas na minha visão ele ficou bem conhecido por conta de uma ideia central. Ele defendia que quase tudo que a gente aceita como verdade precisa ser questionado. Ele não acreditava que a moral, os valores, as regras que a sociedade chama de certo e errado fossem algo natural ou fixo. Para ele, isso não nasce pronto dentro da gente. Isso é construído ao longo do tempo. Pela cultura, pela religião, pela educação, pela tradição, tudo isso vai formando o que a gente acredita ser a verdade. E o ponto central do pensamento dele é justamente esse. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas apenas aceitam. Aceitam o que aprenderam quando eram crianças, aceitam o que ouviram na família, aceitam o que a sociedade repete o tempo todo, sem parar para perguntar de onde isso veio, por que isso é assim, quem decidiu isso. E para Nietzsche isso tinha um problema sério, porque quando você nunca questiona, você não está realmente pensando, você está apenas repetindo ideias que já estavam prontas antes de você existir. É por isso que ele dizia que o ser humano precisa sair desse estado de aceitação passiva, não no sentido de rejeitar tudo, mas no sentido de começar a investigar, começar a olhar para os próprios valores e entender se eles realmente fazem sentido ou se eles só foram herdados. E isso muda tudo no pensamento dele, porque ele não queria criar uma doutrina para ser seguida, ele não queria substituir uma verdade por outra, ele queria justamente o contrário. Tirar essa ideia de que existe uma verdade única pronta para todo mundo. E esse ato de pensar é desconfortável, porque isso significa abrir mão da segurança, de respostas prontas, significa encarar a possibilidade de que muitas coisas que você acredita talvez nunca tenham sido realmente suas. Como ele mesmo dizia, as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não querem que as suas ilusões sejam destruídas. E é isso que faz o nome do Nietzsche ficar conhecido, não porque ele trouxe respostas fáceis, mas porque ele colocou em dúvida tudo aquilo que parecia estar resolvido. Uma das ideias mais conhecidas de Nietzsche é a frase "Deus está morto". Friedrich Nietzsche não estava falando disso de forma literal, ele estava falando de algo muito mais profundo. Para ele, a sociedade moderna estava perdendo as bases antigas de sentido, principalmente as religiosas. E quando essas bases caem, surge um vazio de sentido. E aí que entra outro conceito importante, o niilismo. Para Nietzsche, o niilismo é esse momento em que a pessoa percebe que nada tem um sentido pronto, que não existe uma verdade única guiando a vida. Mas isso não era para ele só uma visão negativa, era uma fase, um choque necessário. Porque primeiro você perde o sentido para depois construir outro. Outro conceito central de Nietzsche é a vontade de potência. Nietzsche acreditava que o ser humano não é movido só por sobrevivência ou prazer. Ele é movido por expansão, por crescimento, por superação. Essa vontade de potência não é só dominar outras pessoas, é principalmente se superar, ultrapassar limites, se tornar algo maior do que você já é. Outro conceito também muito importante do Nietzsche era o Übermensch, que traduzindo do alemão seria o além-homem. Muitas pessoas traduzem como um super-homem. Nietzsche usa essa ideia não como um super-herói,
mas como um ser humano mais consciente de si mesmo. O além-homem ou super-homem não é alguém mais forte fisicamente ou acima dos outros. É alguém que consegue sair desse modo de vida automático, onde a pessoa só segue regras prontas. É alguém que não depende de valores prontos da sociedade, da religião ou da tradição para decidir como viver. Em vez disso, essa pessoa cria os próprios valores, cria o próprio sentido de vida e assume total responsabilidade por isso. Nietzsche coloca isso como uma espécie de evolução do ser humano. Não uma evolução biológica, mas uma evolução de consciência. Sair do estado de seguir o que já existe para entrar no estado de criar algo que ainda não existe. Nietzsche também ficou conhecido por fazer críticas diretas à sociedade de sua época. Ele acreditava que muitas das estruturas sociais não fortaleciam o indivíduo, pelo contrário, enfraqueciam. Era o que ele denominava de moral de rebanho. Ele dizia que a sociedade valoriza comportamentos que fazem todo mundo ficar igual. Obedecer, aceitar, não se destacar, não questionar demais. Isso cria segurança coletiva, mas reduz a individualidade. Outra crítica dele é que a sociedade tende a reprimir impulsos humanos naturais, como ambição, vontade de crescer e de se superar. Em vez de ver isso como força, muitas vezes isso é tratado como algo errado. Para Nietzsche, isso faz com que as pessoas fiquem mais controladas, mas também mais limitadas. Ele também criticava o fato de que os valores morais não são escolhidos, eles são ensinados desde cedo, sem questionamento. E depois a pessoa passa a vida inteira seguindo isso como se fosse algo absoluto. No geral, a crítica dele não era apenas só contra a sociedade em si, mas no efeito que ela causa nas pessoas. Transformar indivíduos em repetidores de valores ao invés de criadores de valores. Uma das ideias mais fortes em Nietzsche é a ideia de liberdade. Ele não trata a liberdade como algo leve. Para ele, a liberdade tem peso, porque quando você não depende de valores prontos, tudo passa a ser sua responsabilidade. Na visão dele, quando você tira as verdades prontas da vida, religião, moral fixa, regras absolutas, você não encontra liberdade simples, você encontra um vazio. E nesse vazio não existe mais alguém dizendo o que é certo ou errado. Isso significa que cada escolha passa a ser sua. E isso muda completamente o peso da vida, porque não dá mais para colocar responsabilidade em uma regra, em uma tradição ou em uma autoridade. Agora tudo recai sobre o indivíduo. E isso não fica só na teoria. Na própria vida de Nietzsche isso também aparece de outra forma. Ele vai se tornando cada vez mais isolado, trabalhando sozinho, escrevendo de forma intensa, lidando com problemas de saúde e um desgaste mental crescente. Ele vivia muito imerso nessas ideias de ruptura, de questionamento dos valores estabelecidos e de reconstrução de sentido. E isso cria um tipo de pressão interna constante, pois quando você começa a questionar tudo, inclusive as bases que sustentam a vida, isso pesa. O ponto mais conhecido desse processo acontece em 1889. Em Turim, na Itália, Nietzsche sofre um colapso mental. Ele é encontrado em estado de confusão após um episódio que marca o fim da sua vida consciente normal. A partir desse momento, ele não volta mais a ter uma vida intelectual ativa. Passa os últimos anos sob cuidados da família, principalmente da mãe, e depois da irmã. Depois disso, ele vive completamente afastado da produção filosófica, em estado de dependência, até sua morte em 1900. Hoje as ideias de Nietzsche parecem ainda mais presentes. Ele falava de um mundo que as antigas certezas iam perdendo força. E isso lembra muito bem o que acontece agora, só que em uma escala muito maior. A gente vive cercado de informação o tempo todo, com opiniões surgindo a cada segundo sobre tudo. O problema é que boa parte disso não nasce de reflexão, nasce de repetição. Ideias são consumidas, compartilhadas e viram verdades rápidas, sem tempo de amadurecer. Ao mesmo tempo, muita gente acaba organizando a própria vida a partir de modelos prontos, como agir, o que buscar, o que evitar, até como pensar. E isso vai criando uma espécie de padrão invisível, onde a pessoa acredita que está escolhendo, mas muitas vezes só está seguindo caminhos já desenhados por outras influências. E talvez o ponto mais forte seja esse. Mesmo com toda essa liberdade de informação,
pensar de forma realmente independente ainda continua sendo difícil, porque sair do que todo mundo repete exige sustentar dúvida, incerteza e até isolamento em alguns momentos. No fim, o cenário mudou, mas a tensão que Nietzsche apontava continua a mesma: viver uma vida realmente pensada ou apenas repetida. Pessoal, ainda faltou muitos conceitos, muitos termos, né? Eu sei disso, mas não dá para resumir toda a vida, toda a obra de Nietzsche em apenas um vídeo. À medida que eu for postando vídeos aí ao longo do tempo no canal, eu vou abordando sobre certos temas, beleza? Senhores, Nietzsche foi um dos grandes filósofos aí da história da humanidade e suas ideias são lembradas até hoje. Sabe um outro grande homem do passado que impactou o mundo e as pessoas ao seu redor na época? O imperador de Roma, Marco Aurélio. Quer conhecer mais sobre quem foi Marco Aurélio? Assiste esse vídeo aqui, ó, tá muito interessante também.